Bom dia, galera. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós que estamos aqui juntos. Muito feliz de compartilhar essa palavra com cada um de vocês e muito animado pelo que Deus vai fazer nesta manhã. Nós estamos numa série do Reino de Ponta Cabeça, nós já passeamos aí por 3 temas. Agora, uma coisa que eu não sei se você sabe, que eu queria introduzir aqui, para a gente começar a conversar, é que, de fato, os 4 temas que nós estamos trazendo aqui, eles não foram tirados do livro Reino de Ponta Cabeça. Se você comprar o livro, se você ler o livro, você não vai encontrar nada parecido no livro com as pregações que nós trouxemos. Então, como assim? Me explica melhor. Como que vocês fazem uma série sobre o Reino de Ponta Cabeça e os 4 temas não tem no livro? É porque o Reino de Ponta Cabeça, ele é mais do que um livro, ele é uma mentalidade, ele é um entendimento que o autor nos traz ao observar a vida de Jesus, o contexto histórico de Jesus. Eu gosto de dizer, por que Jesus fez o que fez como fez? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus fez o que fez como fez? E eu queria trazer, antes de começar o tema de fato finanças de ponta cabeça, eu queria falar 2 pontos que eu aprendi no livro Reino de Ponta Cabeça, que foi uma conclusão pessoal minha, que não é o que o autor diz, mas baseado no que o autor diz, assim como nós fizemos nas pregações aqui essa semana. E o que alegra meu coração é que é um livro que a gente conseguiu distribuir para mais de 10 mil pessoas já, e eu espero de coração que elas também cheguem em conclusões que estão acima do livro, que com esse contexto, com esse entendimento, elas consigam gerar esse raciocínio a partir desse aprendizado. Então, vamos lá, né? Mateus capítulo de número 4 vai falar sobre a tentação de Jesus. E ele apresenta os 3 aspectos da tentação de Jesus. Jesus é tentado a transformar a pedra em pão. Jesus é tentado, no segundo ponto, em se jogar do pináculo do templo para que os anjos venham recebê-lo, né, para não deixar ele cair e morrer. E o terceiro, ele é levado ao alto de um monte e olha os reinos do mundo e ele recebe o convite de se prostrado, adorar ao inimigo, a Satanás, e adorando a Satanás, recebendo essa bênção, né, os reinos desse mundo. E o autor do livro, ele vai dizer sobre isso, vai apresentar os argumentos sobre por que Jesus foi tentado nesses aspectos, mas eu fiz uma reflexão pessoal e eu queria dividir isso com vocês. Eu já falei isso no nosso Lab, até vou fazer uma propaganda do Lab aqui, né? A Vanessa falou sobre o Lab, nós estamos numa série de Romanos. A série anterior a essa foi a série Cosmovisão Profética. São 12 aulas sobre visão, mentalidade, sobre a maneira como nós enxergamos o mundo. E muito do que nós construímos como visão da família de Zascope foi tirado do Reino de Ponta Cabeça. Então, qual que é a minha visão sobre esse assunto, sobre a tentação de Jesus? Se você analisar o convite para transformar a pedra em pão, ele está falando sobre prosperidade, sobre ter o alimento, sobre não faltar ao alimento, e naquele momento para Jesus está faltando. A segunda coisa que ele fala é sobre ter o céu agindo ao seu favor, sobre ter um anjo disponível para, se você tropeçar, ele te levantar, para se você se jogar do alto do templo, como foi o convite e a tentação para Jesus, o anjo te seguraria. E o terceiro foi sobre os reinos, sobre ser liderança, cabeça. E eu estava pensando sobre isso e, apesar do autor não falar, ficou claro para mim que essas 3 coisas, esses 3 movimentos de Satanás para com Jesus é exatamente a mentalidade de como o mundo funciona. Você já parou para pensar nisso? Que esses 3 aspectos são o que move o mundo, aquilo que a gente chama, né, no Lab ou aqui na família de Zascope, de mentalidade do mundo, mentalidade babilônica. Agora, Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Sim, ele tinha. Jesus tinha poder para ordenar um anjo que viesse a seu favor? Tinha. Jesus tinha domínio sobre os reinos desse mundo? Sim. Então por que ele não fez? Porque é assim que Satanás funciona, é assim que o mundo funciona. E Jesus veio trazer uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de funcionar. Jesus não transformou pedra em pão, né, biblicamente ali no contexto, mas ele tinha poder para isso. Mas ele multiplicou o pão 2 vezes, alimentando 15 mil pessoas.
Se ele tinha esse poder, por que ele não fez? Porque não é assim que ele funciona, não é assim que o seu reino funciona. A mentalidade que a gente chama de mentalidade de Sião, o funcionamento das coisas a partir do reino de Deus é diferente. Qual que é o problema que nós enfrentamos? É que esses três aspectos estão muito presentes na nossa cultura cristã. Por quê? Porque o que nós mais ouvimos na igreja é: olha, vem aqui para a campanha da prosperidade, vem aqui que você vai prosperar. Olha, vem aqui que os céus estão agindo nesse lugar, os céus estão a nosso favor. Se você pedir, Deus vai te dar. Tem um anjo derramando as coisas aqui. E o terceiro, você é cabeça, você não é cauda, você nasceu para liderar e tal. Eu concordo que tudo isso é verdade, mas não foi assim que Jesus decidiu governar. Jesus decidiu governar dando a outra face, Jesus decidiu governar com a cultura do Sermão do Monte, e isso muda a nossa mentalidade. Esse é o convite que eu tenho para você, né? Apesar da gente olhar normalmente nesses três aspectos de um jeito, Jesus olha para eles de outro. Então eu queria te convidar a trocar os óculos, a maneira como você vê essas situações. Jesus é sim poderoso para fazer tudo isso, você é sim abençoado para prosperar, você tem sim o céu agindo a seu favor, você é sim líder, mas Jesus não usurpa disso para impor a sua liderança, para se impor como Messias, não. Ele se impõe como Messias dando a outra face. O povo esperava a revolução, o povo achou que ele foi para Jerusalém para tirar Roma do governo, mas não, ele foi para Jerusalém para morrer, porque morrendo é que ele ganha. Então eu queria começar com essa palavra sobre o reino de ponta cabeça. E uma segunda pergunta que me vem, quando eu penso no reino de ponta cabeça é: tá, então se era tudo isso mesmo, se Jesus fez o que fez como fez, por que é que Jesus não reinou quando ele ressuscitou? Pensa comigo, gente, se Jesus veio para trazer esse ensinamento, se Jesus veio e nos demonstrou tudo o que ele precisava nos demonstrar, nos ensinar, né? Se ele morreu na cruz, se ele ressuscitou, por que ele não reinou? Sabe que essa é uma indagação dos próprios discípulos? Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Essa é a pergunta dos discípulos com Jesus ressurreto. E eu cheguei numa conclusão, gente, que é uma conclusão pessoal, eu queria compartilhar ela com você. Por que Jesus não reinou se já estava tudo feito? Se ele já tinha trazido o ensinamento? Por quê? Porque Jesus estava implantando uma mentalidade diferente. Para se viver o reino de Deus é preciso pensar como Jesus pensa. É preciso ter a mente de Cristo. E aquilo que Jesus veio fazer com aqueles homens, que se espalhou para o mundo inteiro, era apenas uma sementinha que estava sendo plantada e que foi regada com o sangue dele na cruz do Calvário. E com a sua ressurreição veio o Espírito Santo para que no tempo certo a colheita venha. Então, nós, com essa mente transformada, nos transformamos em participantes do reino de Deus. E aí sim, com participantes do reino de Deus, com pessoas que integram de fato o reino, o governo que vem dos céus sobre nós, aí Jesus pode voltar para que a gente reine com ele. Então, construindo esse entendimento, eu queria falar para vocês sobre finanças. Você não vai encontrar isso no livro e, cara, posso falar, eu já falei semana passada, não é o que a gente costuma fazer aos domingos, mas, cara, você precisa ler o Reino de Ponta Cabeça. Vai realmente mudar, vai transformar a sua vida, vai deixar ela de ponta cabeça. Para você trocar os óculos pelo qual você vê o mundo, para você ver o mundo de ponta cabeça, a partir da visão de Jesus, a partir de como Jesus faz e interpreta as coisas. Uma coisa importante para falar sobre finanças de ponta cabeça é que a Bíblia, ela traz, por exemplo, 300 versículos falando sobre anjos. Ela traz 700 versículos falando sobre fé. Mas sobre finanças, meus irmãos, a Bíblia traz 2.300 versículos. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente evita falar sobre finanças na igreja, um tema talvez desconfortável para alguns, mas presta atenção, a palavra de Deus nos traz 2.300 versículos sobre finanças. Então, algumas coisas precisam ficar claras aqui no começo. A primeira delas é, eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto, ok? Não tem como. Eu gostaria muito de falar muitas coisas, inclusive quero sugerir aqui para a gente fazer um na mesa sobre finanças, vai ser muito legal ter um pouco mais de tempo aí para falar sobre esse assunto, é um tema muito importante para a igreja, né? Mas eu não consigo, ok? Eu queria falar também, gente, que Jesus falou pelo menos em 80 versículos, a pessoa de Jesus aqui na terra encarnado, 80 versículos sobre finanças. 20% do Sermão da Montanha é sobre finanças. 40% das parábolas que Jesus contou
é sobre finanças. Ou seja, é um tema recorrente e importante na palavra de Deus. E a Bíblia diz o quê? Que o povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus lá em Oséias vai dizer que o povo sofre porque não tem um conhecimento. E a gente às vezes está evitando o conhecimento. Eu achei muito legal que a Val fez a jornada agora no livro de Provérbios. E Provérbios é um livro riquíssimo, de muito conhecimento, de muito ensinamento, de muita sabedoria, principalmente na área das finanças. Então eu queria começar falando sobre mentalidade na área das finanças com uma palavra de Jesus que está no Sermão do Monte. Não está no Sermão do Monte não. Mateus capítulo de número 11, é um recado de Jesus para João Batista. Vamos lá, abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo de número 11. Versículo 2 em diante. Mateus 11, 2. Vocês acharam? Vamos lá? Diz assim, ó. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? E Jesus então lhe respondeu: voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Vamos lá. Voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Presta muita atenção nisso, cara. Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres, os pobres, ganham na Mega Sena? Não. E aos pobres é garantido o Bolsa Família? Não. E aos pobres tem uma esmola? Não. Aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Já parou para pensar na importância dessa palavra? Por quê? O que Jesus está dizendo aqui, gente? Que a cura que as pessoas precisam, Ele dá. Então a cura para lepra é a purificação. A cura para a morte é a ressurreição. A cura para o cego é ver, para o surdo é ouvir. E a cura para a pobreza é a mentalidade do reino de Deus, a pregação do evangelho. Quando as pessoas recebem o entendimento completo do evangelho, a mente muda num nível onde a pobreza não é mais possível. Então, qual é a cura? Por quê? Não sei se vocês já ouviram, a gente já falou muito sobre isso, né? Tem vários estudos sobre isso. 95%, 97% das pessoas que ganham dinheiro em loteria voltam a ser pobres. Por quê, gente? Porque o bolso dele foi momentaneamente transformado, mas a mente e o coração dele não foi. Finanças é um tema muito sério. Por quê? Porque ele envolve mente e coração. E o que nós temos que ter na nossa mente e coração? A palavra de Deus, o evangelho de Deus. Por isso eu quero trazer aqui para vocês hoje 5 conselhos sobre finanças, ok? Que nós aprendemos na palavra de Deus. Lembrando, tem 2.300 versículos falando sobre isso. Eu vou trazer 5, ok? 5 conselhos. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo de número 11, 14. Provérbios 11, 14 diz assim, ó: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Gente, nós vivemos um momento de muita insegurança. Muita gente perdeu o emprego, muita gente não sabe o que vai fazer, muitos negócios fecharam. A insegurança. O que a Bíblia diz, né? Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de possibilidades. Ele significa o seguinte: se você fizer o que está falando aqui, as chances são muito grandes de você obter os resultados que esse livro está dizendo. Ok? Então vamos lá. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros há segurança. A pergunta é: você está pedindo conselho? E a segunda pergunta é: para quem você está pedindo conselho? Então, as 5 lições, vamos lá. Primeira lição,
nós aprendemos que o povo de Deus usa, dentro de toda a palavra de Deus, primeira coisa, que garante as nossas finanças, que auxilia as nossas finanças, excelência. Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Diz assim, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Gente, não estou emitindo opiniões pessoais minhas aqui, ok? Quando eu disse que Jesus falou sobre os pobres receberem o evangelho e não o dinheiro, foi Jesus que disse, não fui eu. Agora, o livro de Provérbios está dizendo assim, você está vendo alguém habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis e não estará a serviço de plebe. O que a palavra de Deus está dizendo, gente? Que se a gente fizer algo de qualidade, naturalmente, nós vamos ser apresentados diante de pessoas importantes. Quando fazemos aquilo que a Vanessa falou nas ofertas, quando nós recebemos o nosso dom e nós operamos os nossos dons, naturalmente nós vamos ocupar os lugares mais altos. Por quê? Porque se fazemos as coisas com excelência, o mundo vai nos reconhecer. E aqui eu estou falando mundo humanidade, ok? Não é o mundo, não é Satanás, as coisas não. A humanidade vai nos reconhecer. Se você aplica com zelo, com excelência, os dons que Deus confiou em você, naturalmente isso vai acontecer na sua vida. Você terá oportunidades diferenciadas. Você não vai servir a qualquer um. Mas sabe qual é o nosso problema, gente? O nosso problema é que a gente faz as coisas de qualquer jeito. O nosso problema é que a gente faz daquele jeito, do jeito que deu. Você acha que fazendo do jeito que deu, alguém importante vai te contratar? Você acha que fazendo de qualquer jeito, alguém vai pagar caro pelo seu serviço? Busque a excelência, busque fazer com zelo tudo aquilo que o Senhor concedeu a você. Eu vejo muita gente talentosíssima que não se aplica, que não tem dedicação no negócio. E mesmo com muito talento, não é suficiente para alcançar os lugares mais legais, para receber as melhores remunerações. Por quê? Porque você precisa empenhar excelência e zelo em tudo que você fizer. E se você fizer dessa maneira, você vai ser recompensado por isso. Primeiro ensinamento, faça as coisas com excelência e você será recompensado. Palavra de Deus, Provérbios capítulo de 22, verso de número 29. Ok? Segundo conselho, nós precisamos manter a nossa reputação. Quando falamos de finanças, reputação é importante. Olha no mesmo capítulo, lá no versículo de número 1, olha o que diz. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Meu Deus. Olha só, o que é mais importante para você? Obter riquezas ou ter um nome a zelar? O nome de um representante de Deus aqui na terra. Muitas vezes você não vai acumular riquezas mesmo porque esse não é o objetivo. Nós vamos falar sobre isso mais no final. Agora você vai viver bem e de repente vai pintar oportunidades lícitas ou ilícitas para você. Vou falar sobre uma oportunidade ilícita. Alguém chega para você e oferece participar de um negócio que não é legal. Um exemplo bem cracho assim, traficar drogas. Você sabe que não é legal, mas você sabe que você vai obter um dinheiro com aquilo. Ok? Exemplo ilícito. Um exemplo lícito, Tiago, simples. O meu propósito, o meu objetivo de vida, o motivo pelo qual eu nasci é compartilhar conhecimento e através desse conhecimento eu transformar vidas e vidas que sejam transformadas por essa palavra, pela palavra de Deus e que elas vivam o propósito delas também. Esse é o meu objetivo. Eu faço isso muito através do ensino, faço isso de diversas maneiras. Aí alguém chega para mim e fala assim, Tiago, vamos montar um posto de gasolina, eu te pago 30 mil por mês para você gerenciar o posto de gasolina. Você vai, irmão? É lícito.
Nada de ilegal. Tudo bonitinho, com nota fiscal, tudo lindo, maravilhoso. Você vai? Depende. Se fizer parte do seu propósito, sim. Se não fizer parte do seu propósito, não. Entende? O seu nome é mais importante do que as riquezas. Fazer aquilo pelo qual Deus te chamou é mais importante do que as riquezas. É mais importante do que os bens que você possa receber. Isso de fato é prosperidade. Fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E Ele vai te dar os recursos para isso. Empenha a sua vida em manter o seu nome de acordo com a vontade de Deus. Em fazer só aquilo que Deus te chamou para fazer. E tudo vai cooperar. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo? Vai. Mas depois no final eu vou falar sobre isso também. 3. Você tem que ser aberto para receber conselhos. Terceiro, você tem que ser aberto para receber conselhos. Vamos lá em Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Diz assim, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. A palavra de Deus diz, Provérbios 15, 22, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Como eu disse lá em Provérbios 14, agora repete no 15. Estamos num problema, estamos numa pandemia, estamos com dificuldades. Quem está te aconselhando nesse momento? Quem você tem ouvido? Pode ser, Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades nesse momento. A quem você recorreu no momento de dificuldade? Primeiro, você está aberto a conselhos. Segundo, quem está te aconselhando? Segredos da palavra de Deus. Não são segredos, eles estão abertos aqui, públicos. Da palavra de Deus. Para nossa finança e para nossa vida, de fato. Porque os conselhos não se resumem à área financeira. Os conselhos se resumem, eles são extremamente amplos para todas as áreas das nossas vidas. Você está aberto a conselhos? Ou você é autossuficiente demais para ouvir um irmão? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder nessa manhã. Para que a gente mude as nossas finanças. Quarta, você tem um coração ensinável? Vamos lá, Provérbios capítulo de número 13. Provérbios 13, 18. Diz assim, pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Deixa eu te perguntar mais uma vez, você tem um coração ensinável? Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que aquele que não recebe instrução, que não aceita instrução, ele vai colher o fruto disso, pobreza e vergonha. Agora, aquele que tem um coração ensinável, que recebe a instrução e aplica, esse vai ter sucesso. Pobreza e vergonha sobrevêm aos que rejeitam a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você tomou uma bronca e você falou, uau, realmente eu preciso melhorar nisso? Ou você saiu emburrado, bravinho, soltando fumaça pelas orelhas? Sabe, gente, a palavra de Deus ela é muito rica em sabedoria. Pode avaliar. Sim, olha ao seu redor. A reação das pessoas quando recebem uma instrução. Se elas saem de cabeça quente, o resultado que ela obtém, ou se ela aceita com o coração ensinável o resultado que ela tem. Já parou para pensar nisso? Você não precisa fazer muito esforço, olha ao seu redor. Olha as situações que aconteceram ao seu redor. A maneira como uma pessoa aceita uma repreensão diz muito sobre quem ela é e sobre quem ela vai ser. Consegue entender isso? Gente, nós estamos falando de um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos, pouquinho menos, há uns 2.800 anos atrás. E essa verdade não mudou, é a palavra de Deus.
Ela continua valendo para os nossos dias. Quando que você recebeu uma instrução, talvez uma palavra dura sobre algo, e você parou para pensar e falou assim, nossa, realmente vou ouvir essa pessoa. Está preparado para isso, meu irmão? Porque disso depende muito do que você vai viver no seu futuro. Principalmente como nós estamos falando aqui nessa manhã na área das finanças. Às vezes uma repreensão vai livrar você da morte. Às vezes uma repreensão vai livrar a sua empresa da falência. Às vezes uma repreensão vai livrar a sua vida financeira de problemas futuros. Abra o seu coração hoje para o ensino. Tenha um coração ensinável e colha os frutos do que a palavra de Deus diz. Honra. Honra. Quinto item, gratidão e generosidade, ok? Levíticos 23, 22. Eu estava dizendo, enquanto vocês abriam, que o pastor Josué disse no sábado passado que o povo judeu, um dos segredos do povo judeu é que eles não desperdiçam nada, que eles aproveitam ao máximo o recurso. Mas como isso casa com Levíticos 23, 22? Vamos lá. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Como que essas duas coisas casam? Simples, meu irmão. Deixar as espigas caírem, deixar os cantos por colher, para abençoar as pessoas, não é desperdício, é generosidade. Claro que você vai usar os seus recursos com um potencial máximo para transformar eles em resultados. Porém, você vai sempre deixar e pensar no próximo, pensar naquele que não tem, pensar naquele que está em dificuldade no momento. Essa mentalidade faz com que o povo judeu seja parte do povo mais rico do mundo. Dentre os povos mais ricos do mundo, sempre estão os judeus listados lá. Por quê? Porque eles seguem os princípios da palavra de Deus. Porque eles sabem quem é o Deus, de fato. E que esse Deus segue princípios, ou criou princípios para que nós possamos seguir. E que dentro desses princípios estamos protegidos financeiramente. Trouxe 5 lições aqui para vocês. A quinta é generosidade e gratidão. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que Ele está no amanhã nos esperando. Nós não temos por que ficar preocupados, ou por que não ser generosos, ou por que não ser gratos. Nós sabemos. Ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A pergunta é, em algum momento, o Senhor deixou de ser o seu Deus? Alguma coisa se transformou em Deus no lugar do nosso Deus? Talvez, como Jesus vai dizer lá na frente, Mamon, será que ele tomou o lugar? Será que o dinheiro, a finança ou a preocupação com elas tomou o lugar de Deus na sua vida? Porque se sim, hoje é o dia de devolver Deus para o lugar dele. Sabe que eu estava dizendo, né? O povo judeu é o povo que segue esses princípios e eles colhem os benefícios disso. E posso ser sincero, meus irmãos, a maioria deles não é crente. A maioria deles, claro, segue os princípios antigos, mas não tem Jesus como seu Senhor. E muitos deles nem Deus de fato, mas apenas seguem os princípios. E aí você me explica, como assim, Tiago? Como assim, simples? Eles seguem os princípios da palavra de Deus. O que vai acontecer no futuro pertence a Deus. Se eles são salvos ou não, não é comigo. Não cabe a mim julgar. Mas de fato eles funcionam como a palavra de Deus diz para funcionar. Agora a pergunta é, então tá bom. Então se o seu argumento é esse, eles não são crentes. E você, crente? Imagina o quanto que Deus não quer te abençoar. Mas Deus não quebra os próprios princípios dele. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, Deus não precisa fazer. Deus vai esperar você fazer. Ele já deu as instruções. A pergunta é, quantas vezes você se debruçou sobre as instruções? Ah, estou com dificuldade financeira. Beleza, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Você já leu 2.300 versículos sobre finanças? Eu duvido que você lê 2.300 versículos sobre finanças e continua do mesmo jeito. Agora, como você vai usar isso na sua vida, aí é
uma segunda parte, ok? Estou dizendo, siga os princípios da palavra de Deus e você vai prosperar financeiramente. E acabou. Como nós vamos lidar com isso? Vamos para a segunda parte. Vamos analisar Jesus falando sobre finanças. Inclusive, falando sobre isso, sobre o fato deles não serem crente e ter essa prosperidade bíblica garantida pelo Senhor, Jesus fala, que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Então é para a gente refletir, Poxa vida, esses ensinamentos estão disponíveis para os crentes e os crentes estão reclamando que o outro tem e ele não tem, mas o outro faz o que deveria fazer e você não faz. Aí fica difícil de te defender. O que Jesus diz? Lucas capítulo de número 21, abre aí para mim, Lucas 21. Verso 1 e 2. Gente, olha que cena sensacional, gente. Presta atenção nessa cena. Inimaginável. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o sustento. Analisa mais uma cena comigo. Marcos, capítulo de número 14. Versículo de número 3 em diante. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Meu Deus, eu arrepio inteiro aqui. Cara, olha isso que sensacional, mano. Olha o que Jesus está falando, o que Jesus está nos ensinando. Uma mulher gastou 300 denários num perfume. Só para você saber, 1 denário era igual a um dia de trabalho, ou seja, o salário de um ano, 300 dias. O salário de um ano inteiro, até mais talvez, depositado, quebrado, aos pés de Jesus. Imagina você guardar dinheiro, seu salário por um ano, sem gastar com nada. Imagina você guardar o seu salário inteiro, e aí você ofertar ele para abençoar Jesus. O olho humano, natural, olha para essa cena e fala assim: que desperdício deveríamos dar aos pobres. Sabe que em outra parte, os evangelhos eles contam as mesmas histórias de jeitos diferentes. Eles citam que foi Judas que falou, o ladrão. O ladrão falou que ele daria o dinheiro para o pobre. O cara que roubava o dinheiro de Jesus falou que aquilo era errado. Agora Jesus disse: não, essa mulher vai ser lembrada por toda a história, aonde o evangelho for pregado. Por quê? Porque ela desconsiderou a importância daquele dinheiro, porque mais importante era a vida dela derramada ao Senhor, e como consequência da vida dela derramada ao Senhor, aquele perfume de um ano de trabalho. Vamos colocar no nosso dinheiro de hoje aqui, 12 meses, R$1.200 por mês, R$14.400. Imagina você pegar um negócio de R$14.400, comprar ele num perfume e quebrar ele. Para usar um momento só. Mas foi um momento, meu irmão, que está marcado há 2.000 anos na história. Entende que o valor fica de ponta cabeça? Entende que não tem a ver com a questão financeira momentânea?
que é algo que pode se estender para além da sua vida e, como consequência da sua vida, se estender por toda a eternidade. Quando nós falamos de finanças, nós tentamos separar como se fosse uma caixinha dentro de algo que nós fazemos, mas ela é parte de quem nós somos e consequência de quem nós somos. Então, de fato, se você quer mudar suas finanças, mude você. Mude sua mentalidade, o óculos pelo qual você vê o mundo. Porque o ladrão olhou para aquilo e falou, quero dar para o pobre. Não dava nada para o pobre, roubava para ele. Agora a moça gastou 1 ano de trabalho, 15 mil reais num frasco de perfume e derramou ao Senhor. E ela é lembrada até hoje. Como você quer ser lembrado? Pense em como você age com relação às suas finanças. Nós precisamos desses óculos, gente. Para terminar, eu quero falar um pouquinho de dízimo e oferta, rapidamente. Como eu falei, não tem como eu falar muito sobre o assunto, são 2.300 versículos, mas quero trazer um pouquinho. Não consegui falar também sobre mordomia, que era algo muito importante também, é uma mordomia de ponta cabeça, mas vamos tentar finalizar aqui falando sobre dízimo e oferta. Primeiro, não vou entrar nas polêmicas, mas vou dizer, dízimo e oferta é bíblico, está lá no Antigo Testamento, aparece um pouco no Novo Testamento. Mas eu quero ler um versículo para vocês, que é o nosso entendimento de dízimo e oferta, para trazer esse ensino aqui. Atos capítulo de número 4, verso 35. Atos 4, 35. Eu vou ler o 34 primeiro. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Gente, o que esse versículo está trazendo para nós é o seguinte, olha, eles vendiam tudo o que eles tinham, entregavam aos pés dos apóstolos e distribuíam isso para a necessidade do povo. Tiago está falando de uma utopia. Sim, de fato hoje não tem como fazer, mas eu acredito do fundo do meu coração que nós vamos caminhar para isso até a volta de Jesus. Assim como a igreja primitiva tinha essa ideia, esse ideal de que não faltasse nada a ninguém. Nós temos isso aqui, nós temos uma justiça social bem ativa, mas eu quero chegar no nível desses caras, de poder vender tudo que eu tenho e poder distribuir conforme cada um precisa. Mas antes de distribuir o dinheiro, é preciso distribuir conhecimento, mudar a mente e o coração. Porque se você der dinheiro, Jesus já disse lá no primeiro versículo que eu li, Mateus capítulo de número 11, aos pobres é pregado o evangelho. Nós estamos na primeira fase, gente. Nós estamos pregando o evangelho. E ao mudar essa mentalidade, aí muito mais gente vai poder distribuir. E quem receber vai receber bem. E não vai faltar para ninguém. Entende a importância disso? Quando nós falamos de dízimos e ofertas, gente, você tem a postura do Antigo Testamento e a postura do Novo Testamento. Se você tem algum problema com os 10% do Antigo Testamento, fique com o do Novo, 100%. Está com algum problema com os 10%? Fica com o Novo Testamento, 100%. Gente, a gente cansa de falar que a nossa oferta é consequência da nossa vida. A parte financeira da oferta é um detalhe. A nossa vida é de Deus e por consequência disso, tudo que eu tenho é de Deus e o que eu tenho é para servir as pessoas e não é de fato para dar para a igreja, mas para o corpo, e o corpo vai muito além desse prédio, dessa estrutura física, embora ele seja importante. Nós estamos há 4 meses sem ter gente aqui e está tudo funcionando e está tudo bem, porque o corpo vai além dessa estrutura física e os nossos recursos servem ao corpo. Eu não sei se você vai escolher 10%, que é um balizador que Deus pôs. Talvez seja um mínimo ali necessário. Mas, cara, nós escolhemos o 100. Tudo que nós temos é de Deus. O que o Senhor nos deu, na verdade é dele. Eu não ia falar de mordomia, eu vou falar rapidamente. É a figura do Batman, né? Do Alfred, o mordomo do Batman. Ele mora na Batcaverna, ele come a mesma comida do Batman. Ele tem acesso a toda a tecnologia do Batman. Ele serve o Batman, ele anda de Batmóvel. Mas não é dele. A hora que o Batman liga, ele leva o carro para o Batman. É a nossa figura. Nós podemos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós temos a consciência de que é dele. E se ele pedir, é dele, não é meu. E acabou. Simples assim.
Assim nós poderemos desfrutar do que o Senhor tem para nós nessa terra, sabendo que o que Deus tem para nós nessa terra não se compara com o que nós vamos ter lá no futuro. Nós não estamos pautando a nossa vida em riquezas humanas. Mas, se a gente tiver o coração no lugar certo, a gente vai desfrutar delas. Olha o que Jesus falou, Mateus capítulo de número... Vamos ler os dois. Eu preciso terminar, misericórdia. Eu vou ler Mateus 6, 25, depois Mateus 19, 23. Mateus 6, 25 é muito importante, parte do Sermão do Monte. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que comer, beber, nem como o corpo, nem quanto que irão vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, nem o corpo mais importante do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe, gente, quando nós oramos por necessidades humanas, nós estamos fazendo o que Jesus disse que os pagãos fazem. Nós não somos pagãos, nós temos Pai. Não vou dizer para você que você nunca pode orar por isso, estou dizendo que ela não é o centro da sua oração. Eu me lembro que uma vez eu fiz um propósito, quando eu entendi isso. Eu falei assim, eu nunca mais vou orar por isso. Mas um dia eu precisei, gente, eu orei. Entende? Você não pauta a sua vida com relação a isso. Mas se você precisar, Ele é teu pai, cara. Você acha que o teu pai não vai te ajudar quando você precisar? Você acha que o seu pai não está te vendo? Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu contei isso um testemunho aqui, um dia, mas acho que não foi gravado. Nesse dia que eu orei, depois de ter feito um voto de que eu não falaria, não foi um voto, mas eu disse assim, entendi, não vou fazer mais isso. Sabe quando você entende uma coisa? E eu fiz. Eu fiz uma oração numa quinta-feira, às 6 horas da tarde. Na sexta-feira, 10 horas da manhã, Deus enviou uma pessoa na minha casa que ficava numa zona rural e trouxe aquilo que eu havia pedido. Porque o Pai está ouvindo a nossa oração. Mas não paute a sua vida de oração nas finanças ou em qualquer preocupação humana. Paute sua vida de oração em conhecer a Deus. Amém? Entende essa diferença? Mateus capítulo de número 19, eu não vou ler para ganhar tempo, mas é a história do jovem rico. E quando Jesus fala para o jovem rico dar tudo que ele tem e seguir a ele, aquele Deus é muito grande, ele vai embora. Pedro fica encabulado e Pedro fala, mestre, tá bom, então tá, o jovem tinha que dar tudo e tal. Nós demos. E aí, o que acontece com a gente? Pedro fala. E Jesus responde para ele, olha, vocês ganharão muito mais, 100 vezes mais, filhos, filhas, pai, mãe, tudo que vocês deixaram, casas, nessa vida, e ainda mais na vindoura. Ou seja, há uma promessa sobre nós. Nós largamos tudo, nós consideramos tudo para Jesus. Tudo, tudo. Nossa família, nossa casa, nossos bens, tudo que nós temos, assim como Pedro fez. Qual que é a consequência disso? Jesus diz 100 vezes mais nessa vida, e ainda mais na vindoura. Meu Deus, gente, que maravilha! Por que, gente? Porque se nós deixamos a nossa casa, nosso pai, nossa mãe, nós ganhamos muitos, porque olha ao seu redor, seus irmãos. Temos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas casas, é tudo nosso. É nós, como diz meu amigo Douglas. A finança muda de patamar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas também disse que ele venceu o mundo. Jesus disse, buscai os tesouros do reino de Deus, mas ele disse, você vai receber 100 vezes mais. É o reino de ponta cabeça, meu irmão. É as finanças de ponta cabeça.
Faz o que você tem que fazer e prospera de acordo com os princípios de Deus. E se coloca como Alfred, como o mordomo e não como o dono das coisas. E acabou, é simples assim. Sirva ao Senhor com tudo que você tem. Eu quero terminar com a vida de Davi, gente. Eu não posso terminar sem falar da vida de Davi. Davi, que começou humilde, mas ele se transformou rei. Ele morava num palácio e ele era muito rico. 1 Crônicas, capítulo de número 29. Abre aí, você precisa ler isso aqui. Primeira Crônicas 29, diz assim, ó. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. Essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Davi estava falando sobre a construção do templo. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedra de engaste, pedra de várias cores, de mosaico, de todos os tipos, mármore, tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro de Ofir e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Tem uma noção do que é isso, gente? O cara tirou, primeiro que ele tinha esse tesouro particular. Segundo, vamos fazer um reboco aqui? Vamos fazer de prata o reboco. Tem noção do que é isso? E ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a mão de obra dos artífices, ou seja, todas as artes que seriam construídas ali dentro, a ser de ouro e prata. Quem, pois, está disposto a ofertar com generosidade para o Senhor? Meu Deus! Olha um líder ensinando como é que faz. Deixa eu dar aqui 100 toneladas de ouro, 240 toneladas de prata. Mais alguém tem alguma oferta? Entendeu como é que faz no reino de ponta cabeça? Você não pede, irmão. Você dá primeiro. E as pessoas vendo você dar, vão dar também. Você é o exemplo. O seu tesouro é para servir o Senhor. E sabe o que ele fez, gente? Ele deu todas essas toneladas de ouro, prata e pedras preciosas. E sabe o que aconteceu? A família dele ficou pobre e morreu. Não! O filho dele foi o cara mais rico da história da humanidade. Sabe por quê? Porque é princípio. Porque você planta e você colhe. Simples assim. E sabe o que aconteceu com esse cara, gente? Dando tão rico, dando tanto para a casa de Deus. Olha o que ele declarou em Salmo, capítulo de número 27. Sobre tudo isso, sobre essa riqueza, sobre as maravilhas, sobre usufruir desse templo, desse ouro, dessa prata. Olha o que ele falou, gente. Salmos 27, verso de número 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meu Deus, o que é o ouro, o que é a prata? O que são as nossas finanças perante o Senhor? Se eu for pedir uma coisa, não vai ser ouro e prata. Se eu for pedir uma coisa, é uma coisa. Peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua casa e na sua presença todos os dias da minha vida. Entende, gente? As finanças de ponta cabeça, não tem problema nenhum você ter ouro e prata, ela serve ao Senhor. A pergunta é se o dinheiro é seu servo ou se é seu Senhor. Se ele é teu servo, está tudo bem. Sabe por que ele continua? Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, e no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele não está respaldado na sua finança poderosa, ele está guardado em Deus. O dinheiro é apenas mais um servo que serve os objetivos do Senhor na vida dele. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida, uma finança de ponta cabeça. Vamos orar.